Olá, ótima tarde! Vamos aqui para mais uma live com famílias empresárias e hoje teremos um momento muito especial. Muito especial por quê? Porque teremos aqui três filhos, netos, né, que já vivenciaram aí um bastidor riquíssimo do empreender em família para compartilhar conosco. Deixa eu só aceitar aqui as nossas entradas dos nossos participantes especiais. Um minutinho. Bruno, bem-vinda. Marco também já está por aqui. Oi, Um Rejane. minutinho. Oi, Bruna, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Muita gratidão mais uma vez, né, em estar aqui conosco. Você Boa que tem tarde, uma história, Regiane. uma jornada incrível. Boa tarde, Obrigada. Marco. Tudo Muita bem? Boa tarde, gratidão Bruna. também, Tudo viu? bom, Marco? Boa Tudo bem, e tarde. você? Tudo ótimo, graças a Bacana Deus. demais ter essas pessoas aqui comigo. Estou muito feliz, muita gratidão, porque eu sei o quanto a agenda de vocês é solicitada, apertada, né? E o quanto também vocês são pessoas que gostam, né, de contribuir, de compartilhar. Rogério chegando aqui, um minutinho. E aí, Olá, pessoal? Rogério, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu tô ótimo. E vocês aí? Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Tudo Bruna? bem, graças a Boa Deus. tarde, tudo E aí, bom? Rogério, tudo bem, né? Gente, Olha, bacana Comigo aqui. demais, né? Olha só, quanta fortaleza a gente tem reunida aqui, né? Quantas histórias, quanta superação, quantos desafios já enfrentados. Se fôssemos colocar numa balança aí, é história para alguns livros, né? Então, mais uma vez, muita gratidão pela presença de cada um de vocês, por terem dito sim, né, a esse compartilhamento. O nosso desejo aqui é mostrar as oportunidades, né, às famílias empresárias, contar um pouquinho dos desafios enfrentados e como é que eles foram vencidos, né? Contar que vocês hoje ainda caminham com vários desafios. Eu acredito muito no poder da história, né? Eu acredito muito que a gente compartilhando a nossa história, nós conseguimos inspirar muitas pessoas. Então hoje é um bate-papo, é algo descontraído mesmo, para nós contarmos aqui um pouquinho da história de cada um e com isso inspirarmos aí várias famílias a traçar um plano, né? Um plano orquestrado aí de muito sucesso e de muita harmonia para os seus negócios familiares em 2022. Vocês estão me escutando bem? A Eu, conexão aqui tá bacana? Tá. A tá, conexão estou da sim, Bruna já. para mim congelou um pouquinho, eu não sabia se era a minha. Acho que a dela lá deu um pico, mas já já ela volta. O ao vivo é assim mesmo, né? É, Então, vamos lá. O Rogério esteve aqui conosco, né, no nosso último encontro. Muita gratidão, Rogério. Marco, conta pra gente aí um pouquinho da história de vocês, né, dessa jornada família. Eu conheço um pouco da sua história, mas muitos aqui podem não conhecer. O que que você considera, assim, que foi de extrema relevância para que vocês mantenham, né, o negócio em ascensão e em harmonia, né? Entre sim, vocês aí da mesma família. sim. Obrigado aí mais uma vez, Regiane, pelo convite, né? É uma honra poder estar com vocês aqui participando e acreditando que a gente possa contribuir com alguma família, com alguma pessoa aí, com alguma empresa no modelo familiar. Obrigado, Rogerão, aí, parabéns pela live sua que você participou aí junto com a Regiane, né? O Rogério a gente já conhece já tem um tempo, uma pessoa maravilhosa que tem uma história de vida dentro do agro muito bacana, empresa familiar também, que é uma pessoa de sucesso. A Bruna, uma pessoa sem comentários, né? Também participa de uma empresa de nutrição muito bem conceituada, né, a nível de Brasil, uma pessoa também que faz um trabalho brilhante. Então, para começar aí, você me deu esse desafio, né, Rejane, de vir aqui trazer a experiência. E como é que tudo começou? Eu acho que o primeiro ponto é a gente fazer o que a gente ama.
né? Verdade. E o agro é uma coisa que eu faço com muito amor, com muito carinho, e na verdade, eu nasci fazendo parte do agro. Então, se trazendo para a nossa realidade de Planalto, eu com 13 anos, eu comecei na oficina da Planalto, nessa época a matriz ainda era na Independência, e como eu perdi meus pais muito jovem, né? Eu perdi meu pai com 8 anos e minha mãe com 14, o meu avô não deu muito tempo para a gente pensar, não. Então, vou colocar esses meninos para trabalhar cedo, né? Para não ter tempo de pensar em coisa ruim. E aí comecei na oficina da Planalto, na época, lá na Avenida Independência, lavando peça de trator, desmontando trator, né? E eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, na oficina. E no final, normalmente ele, com 13 anos, minha mãe não era falecida ainda, meu avô me levava para a empresa, para trabalhar após o almoço. E aquilo eu ficava assim, achava muito ruim, né? Daquela idade, os amigos viajando, os amigos indo em festa, os amigos saindo à noite, e eu não tive condição de viver muito isso, né? Mas foi uma experiência muito bacana para mim, porque eu comecei a entender do negócio de máquina, de mecanização, né? E específico de tratores, na oficina. Então, eu acho que foi a base muito forte para mim, aos 13 anos. Depois disso tudo, eu fiquei mais ou menos um ano na assistência técnica. Depois eu fui para o estoque, né? Naquela época, chegavam as caixas de peças, a gente tinha que tirar as peças e era etiqueta. Então, você tinha que escrever na etiqueta, era manuscrito, né? E colar uma por uma, colocar na locação. Não quer dizer que eu sou muito antigo, viu, Rejane? É que a tecnologia chegou rápido. A tecnologia chegou muito rápido, né? E depois eu passei essa experiência aí no departamento de estoque, né? Então, assim, muito diferente da realidade do estoque que a gente tem hoje, das ferramentas que a gente tem hoje. Então, assim, foi um momento muito bom como experiência essa passagem pelo estoque. E logo em seguida eu fui para o departamento de crédito e cobrança. E eu, quando jovem, eu era uma pessoa muito introvertida, né? Fechada e mais assim, tinha dificuldade na comunicação. E o crédito e cobrança para mim foi... Hein, Marcos? Difícil acreditar que você fala tão bem, né? Sempre tão comunicativo. E vou falar um negócio para você. De vez em quando eu dou paro para pensar, falando, não é possível que é a mesma pessoa. Calada como eu era, né? Mas o departamento de crédito e cobrança foi fundamental para mim, porque lá eu tinha contato direto com os clientes, com as diversas situações. A pessoa que realmente estava devendo, porque não tinha condição de pagar, né? Você tinha que entender essa realidade dele. Aquele que realmente não ia pagar porque era o perfil dele, você tinha que entender também. E aquele que não estava em condição e você tinha que viabilizar isso para ele. Então, assim, na realidade, eu fui meio que forçado a desenvolver essa parte de comunicação e essa parte de entendimento das diversas situações do cliente. Então, eu considero para mim que foi a melhor experiência de vida e como profissional, que foi entender um pouco mais as pessoas, a realidade e desenvolver essa parte de comunicação. Bacana. E nesse meio tempo, de segunda a sexta eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. Aos sábados, meu avô tinha uma propriedade aqui próximo de Goiânia, mexia com gado PO, né? Participava de exposições e tal, ele tinha um movimento muito grande. E aos sábados eu ia para a fazenda e no domingo fazer feira com ele. De madrugada, e então assim, os amigos passeando, viajando, bebendo, farra, e eu não podia fazer isso. Isso na juventude, o quanto é difícil, né? Exatamente. Do jovem assimilar isso. Exatamente. Inclusive, essa experiência minha, tem vários clientes aqui que trazem os filhos para conhecer essa realidade, né? Hoje é muito difícil os jovens entender isso, viver isso, saber como é que eles vão fazer essa preparação, né? Porque na maioria das vezes eles querem ter eles não fazem sucessão, eles querem ter a doação, então não fazem a sucessão. Sim. Eu acho que esse é o grande desafio da maioria. O Rogério fala bacana sobre isso aí, né, Rogério? Você vai vender a empresa para os filhos, né? Eu não vou doar, eu vou vender. Já tem que ir estimulando. E meu filho na hora fala, papai, você vai me fazer um desconto? Já estou me preparando. Já está no caminho correto, né? Eu acho tão bacana, Marco, essa sua história, essa sua jornada, né? Porque hoje
a gente tem muitos pais, até pais de adolescentes, né, que são empresários, empresárias, e que às vezes lutam muito por aquele negócio e falam assim, não, talvez meu filho vai ter sucesso fora disso aqui, né? Ele pode voar, pode fazer sua faculdade, pode escolher. E não tem certo, não tem errado, né? Então, mas eu sempre digo que assim, ó, por mais que a intenção seja dos pais e dos filhos, numa sucessão para aquele negócio, é interessante que os filhos conheçam, né? Que eles vivenciem, que eles passem por essa experiência. Porque pode ir para o mercado, pode voltar, né, Bruna? Nós temos essa história por aqui. A gente pode escolher o que quiser, né? E assim, a gente precisa entender. A gente precisa entender do negócio da família, porque hora ou outra, mesmo que temporariamente ou por um período maior, se eu tiver que tomar conta disso, eu compreenda, né? E eu me lembro também de uma fala sua na nossa live anterior, Marco. Você colocou, tem que saber para poder mandar, né? Claro. Se eu não conheço do negócio, como é que eu vou contratar de forma eficiente? Como é, né? Por mais que o filho não vá literalmente botar a mão na massa ali, de repente se a expertise, se a habilidade é outra, mas ele precisa, no mínimo, conhecer com profundidade para fazer contratações assertivas, né? Com certeza. Eu gosto de tirar o peso dessa questão da sucessão, porque às vezes os filhos, os pais também vê como um peso muito grande, né? Ah, será que é isso? Será que não é? E a gente tem que ter a leveza de saber que o negócio de hoje pode não ser um bom negócio amanhã também, né? A sucessão também ela vai acontecer se a família resolve vender esse negócio, viver de outras coisas. Essa sucessão também pode acontecer em vários modelos. Só para a gente descompactar que essa sucessão pesada, né? Tá. Só para me fechar um pouco mais, vocês até me desculpem, porque quando eu falo da história, às vezes eu falo com tanto orgulho e a gente esquece do time que a gente tem da live. Aí, não, mas o nosso tempo aqui hoje é para isso. Pode deixar, pode falar. Tá, mas o que é importante isso aí? Eu acho que essa história que você constrói dentro da família e trazendo isso para o negócio, eu acho que é fundamental, né? E as evoluções, elas acontecem. Então, nós estamos mexendo com pessoas, mexendo com sentimentos, e sempre buscando entender cada vez mais e melhor a necessidade do nosso cliente. E a gente precisa de realmente acompanhar esses movimentos do mercado, esses movimentos das necessidades e da realidade de cada propriedade, porque a cada geração isso muda e tem mudado numa velocidade muito grande, né? Então, assim, nós já somos terceira geração, né, de Planalto. Então, assim, eu conto isso com muito orgulho e, assim, e com muita alegria de realmente estar na terceira geração, conseguir crescer o negócio, entender o negócio. E essa experiência, essa bagagem que eu tive de formação, sou zootecnista, de formação e da vida no campo, me traz entender mais a realidade do nosso cliente, que é o homem do campo. Bacana, muito bacana. Muita gratidão por esse comecinho aí, teremos muito mais. Com certeza. Bruna, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho do que você considera que foi assim muito importante mesmo, estratégico na sua história, que você deixe aí com olhos de atenção para quem está empreendendo em família, para colocar nos planos de ação aí de 2022. Vou compartilhar, Rejane. Boa tarde primeiro. Conheço aí o Rogério, o Marco Elise já das redes sociais, mas nunca estivemos juntos. E parabéns pelas suas escolhas, né, Marco Elise? Na verdade, são escolhas que você fez, que você aceitou. Parabéns. Parabéns mesmo. Muito bacana conhecer a sua história. Rejane, eu gosto muito de falar que o mais importante para mim foi a liberdade. Foi a liberdade de escolher onde eu queria estar. Porque com essa liberdade, eu pude fazer o que o Marco falou. Escolher hoje estar aqui no agronegócio, mas fazer com amor. Porque se a gente não dedica, se a gente não faz de corpo e alma, não faz com amor, aquilo não fica bem feito. Então, essa liberdade que eu tive no passado de escolher o meu caminho foi muito importante. Né? Nós somos da Agrocria, para quem está aí assistindo a gente e não conhece. É uma indústria de nutrição para bovinos de corte e sementes para passagens. Temos aí 42 anos de mercado, minha idade. E os fundadores nunca pensaram em sucessão, né? Acho que construíram e nunca imaginaram o que ficaria, como construiria, que legado eles estariam deixando hoje. Então nunca pensaram em sucessão e sempre pediram para gente: vocês façam o que quiser, desde trabalhar na empresa.
pensando em evitar conflitos, essas outras coisas. Hoje a mentalidade deles é diferente, com certeza. Você pode ter certeza que hoje eles fariam algo diferente, programariam algo diferente. E eu sempre escutei assim, olha, faz qualquer coisa, mas menos qualquer curso que não te permita vir para cá. Então, assim, qualquer curso que me permitiria estar no negócio, era o ideal evitar. E eu sempre tive uma paixão, fui atleta, sempre tive uma paixão pela área da saúde e escolhi meu curso. Então, sou fisioterapeuta, acupunturista, especialista em ventilação mecânica e sou apaixonada na área da saúde. Mas eu tive aquele momento de parar, de amadurecer, de admirar, de reconhecer, de honrar, né, tudo que os fundadores construíram e fazer aí parar para pensar, para refletir mesmo. E foi quando eu resolvi entrar nos negócios da família. Eu sou a filha mais velha, que em casa nós somos 3, mas eu fui a última a entrar na empresa. Hoje somente eu estou nos negócios e fiz uma trajetória bem bacana também. Entrei como estagiária do IEL, fiquei 2 anos como estagiária, porque aí na ocasião eu estava estudando direito. Passei também pelo crédito, pela cobrança, cadastro, foi uma experiência realmente muito enriquecedora. Esse contato com o cliente tão delicado, né? Onde você precisa cobrar, você precisa compreender e você não pode estragar a relação com ele. E realmente eu também era muito tímida, também ninguém acredita. E assim, a gente tem que romper essas barreiras, né? E caminhar. Então, passei por todos esses departamentos, trabalhei no transporte, fui para o comercial depois que eu dei à luz do 3º filho, fui para o marketing e hoje eu estou no departamento de relacionamento já com foco em governança, para estar aí implantando dentro da empresa ESG e tudo que for necessário. Que maravilha, maravilha. Eu gostei muito, Bruna, desse termo liberdade, né? Porque olha só, principalmente na nossa vida, né? Que tem aí a fase da maternidade também, né? E cada momento da vida. Se você tá solteiro é um momento, se você se casa é outro momento, se você tem filhos é outro momento. E aí, cada um desses momentos, você vai ter algumas prioridades, né? Algumas prioridades, algum desejo, e desejar estar em um lugar. Então, por isso que eu gosto de frisar, não há certo, não há errado, não há o momento exato, não é uma roda Eu acho que tem o que é calculada. bem conversado, é isso que é o ideal, né? Sim, Que é bem justamente. conversado. Eu Não há queria. uma rota certa, né? E é ter muita empatia para com o outro, né? Os pais, avós para com os filhos, avós para com os pais, Eu estou né? É muito. vivendo, Rejane, uma experiência muito interessante com o meu filho mais velho. Ah, Hoje, nós estamos também em casa tentando já implantar um conselho. Meus irmãos já trabalharam muito tempo na empresa, igual a gente vocês comentaram antes, já conhecem a estrutura. Então, hoje eles estão prontos para participarem de um conselho, porque eles conhecem do negócio, né? E voltando para o meu filho, eu tenho um filho de 20 anos, aí ele está indo para o 3º ano de medicina, é que eu mas fiquei ele sabendo disso, eu desacreditei, né? Um filho de 20 anos. tem um de 5 Não também, não parece, viu? preocupa não. Tem de 5, tem de 15, tem de 20. Mas o que é interessante? Ele sempre teve essa vocação para a área da saúde. Meu marido também é médico, mas ele tem uma pegada muito empreendedora. E eu estimulo muito isso nele. Estimulo muito, porque eu falo que hoje qualquer profissão, também o médico, se ele não for empreender, como que ele vai fazer esse branding aí pessoal dele e ser reconhecido no mercado, né? Verdade. E eu deixo muito aberto para ele. Então, assim, de vez em quando ele quer conhecer sobre agrocria, de vez em quando ele quer conhecer, fazer um curso extracurricular sobre negócios, sobre finanças. Ele acompanha muitos amigos que estão fazendo FGV e INSPER. E às vezes as pessoas me perguntam: seu filho gosta mesmo de medicina? Ele quer ser médico? Porque ele fala tanto de negócio. E eu falei: olha, o jovem de hoje ele tem que ser um empresário, um empreendedor, independente do segmento que ele vai atuar, né? E se eu estimulo isso nele, ele vai crescer dentro da especialidade que ele escolher, mas eu vou estar capacitando ele para ser um sucessor também. A hora que ele tem uma pegada de negócio, de business, né? E é tão diferente do que a gente já viveu, né? É uma geração nova, é um mundo novo e a gente tem que tentar acompanhar. É tão Verdade. delicado, mas tem sido uma Verdade. experiência muito bacana. Essa sua visão é muito importante, né? Do empreendedorismo independente de segmento, né? É o que você falou, o médico hoje,
ele precisa ter o seu marketing, a sua carreira, né? Ou ele pode ter um hospital e vai precisar entender do negócio, né? Se ele quiser desenvolver uma tecnologia nova, ele vai ter que Sim, empreender, né? então é um mundo muito diferente, Muito né? De quando a diferente. gente de quando éramos jovens. E eu Somos vejo também. jovens, Rejane. Só. É porque eu tô lembrando dos jovens aqui Brincadeira. da casa dos 15, dos 20, né? Mas é Eu outra acho que a minha história realidade. demorou demais, você achou, falou, passou muito tempo, viu, Regiane? E aí, o que acontece? O que eu vejo que é primordial, né? Ensinar os filhos a entender de gente. Olha só, a gente precisa entender de gente para com os nossos colaboradores. A gente precisa entender de gente para com os nossos clientes. A gente precisa entender de gente para com os nossos sócios, diretores, conselheiros, né? A gente precisa entender de gente o tempo todo. Então, quem tiver a oportunidade... Oi? Eu sempre falo isso, onde quer que eu vá, que o problema de tudo estão nas pessoas, né? Mas a solução de todas as coisas também estão nas pessoas. Então, a gente tem que entender de gente, de relacionamento, de comunicação, porque é isso que faz a diferença, né? É verdade, é verdade. E aí, a capacitação desses filhos, né? Em negócios e em gente, não tem como dar errado. Porque lá no futuro, se ele quer uma carreira solo, ele está preparado. Se ele quer vir para o negócio da família, ele está preparado. Se ele quer unir o que ele aprendeu no universo exterior e trazer para dentro do negócio, ele está preparado. A gestão de conflitos, eu acho que é assim primordial, né? Porque o estar dentro de um negócio familiar mexe muito com as emoções, né? A gente tem ali vários papéis, tem vários chapéus, né? A cada hora você está com um chapéu diferente, de um papel distinto. Então, essa gestão emocional, a gestão do conflito, a inteligência emocional é, assim, para mim, primordial, né? Chave de... eu tive a oportunidade de conhecer uma sucessora de uma empresa já centenária lá do Pernambuco, e ela já tá ela já tem quase 80 anos, então ela contando aí, eu falei, se pudesse resumir, né, uma história do seu avô, do seu fundador, ela falou, Rejane, ele plantou a paz, ele plantou o amor, a harmonia, e que o pilar é esse. Os negócios vêm e vão, os segmentos mudam, a nossa empresa já mudou de segmento inúmeras vezes. Hoje tem vários filhos, netos, bisnetos, alguns dentro, outros fora. Mas o que foi plantado foi a semente da união, da empatia, do amor, porque isso suporta tudo, suporta todas as mudanças. E isso ficou muito marcante assim para mim, né? E é o que eu tento transferir aqui aos meus clientes também. Rogério, vamos lá, conta um pouquinho aí sobre a sua jornada e depois, gente, é todo mundo junto. Bora bater um papo todo mundo junto e vamos construindo aqui. Vamos lá, Regiane. Primeiro eu quero agradecer, né, a presença de todos aí, o seu convite, né? Isso está fazendo muita diferença na minha vida, tem crescido muito. Aos mestres aí, aqui no Instagram, tá nos quadradinhos aqui de baixo, né? Eu considero essas empresas aí, a Agrocria, a Planalto, como empresas que eu faço muito benchmarking, eu realmente modelo eles. Eu não conheço a Bruna, fiquei conhecendo. Parabéns por toda a iniciativa. Você faz tanta coisa, né, Bruna? Tem esse movimento aí, Mulheres do Agro. É muito lindo o seu trabalho. Eu já comecei a seguir e consumir o conteúdo. Obrigada. O Marcão eu já conheço pessoalmente. Eu acho o Marcos tão elegante, assim, tão preparado. Já estive aí nesse escritório, a sede dele linda, né? Então, queria agradecer e dizer que eu estou honrado aqui porque eu estou aprendendo com vocês. Eu acho que eu ainda não cheguei na envergadura tanto de pessoa como das empresas que vocês têm aí. Mas Obrigado. Eu sou o Rogério Leão, né? Estou à frente do Grupo Leão, que nós temos algumas empresas, eu não vou citar todas porque eu estou montando um monte de empresas de uma vez, viu, Regiane? Olha o filho empresário, olha o filho empreendedor, no que dá, viu, gente? Isso. A principal diversos. Isso, a principal empresa é a Leão Máquinas, que é concessionária Yamaha. Nós estamos aí no mesmo ramo que o Marcos Elísio, né?
Tem a Trator Diesel, que é distribuidora de peças multimarcas para máquinas agrícolas e de construção civil. Tem a Goloc, tem no ramo de transporte, tem até no ramo de alimentação agora. E eu sou a terceira geração da família. Eu sinto muito orgulho de fazer parte desse grupo seleto, né? Porque nós sabemos que apenas 4%, né, Regiane, já atualizou esse número? De 4 a 5%, mais ou menos, das Pois empresas familiares chegam à terceira geração, né? Isso, menos de 6% conseguem continuar as empresas em terceira geração. Mas eu sou apaixonado para falar sobre esse assunto, porque ele é muito mais profundo do que a gente imagina. A instituição mais poderosa do planeta é a família. Então, falar de empresa familiar, para mim, é um grande prazer. Quando a gente fortalece as famílias e a gente monta empresas, é isso que faz uma nação forte, um povo forte, né? Para resolver problemas, para transformar o mundo. E eu acho que vocês aí já citaram várias coisas que eu preciso citar aqui, que todo ser humano tem que ter uma perspectiva de liberdade, liberdade geográfica, financeira, liberdade de ser o que ele quiser. E eu acho que a gente foi bombardeado um tempo com uma doutrina que a gente é a nossa função, que a gente fala assim, quem você é? Ah, eu sou médico, eu sou psicólogo, e nós não somos isso. Nós somos filhos de Deus, a máquina vencedora para resolver problema, para empreender, e todo mundo pode empreender. É isso que eu acho que a gente tem que estimular, não para as nossas gerações futuras, só os filhos e os netos, mas até para os colaboradores que estão nas nossas empresas, né? A gente tem que estimular ele. Por que você não empreende dentro do seu emprego? Eu sempre falo, eu quero que as pessoas voem. A minha maior admiração, que fez eu seguir os passos do meu avô e do meu pai, se chama legado. Eu vou conversar com várias pessoas que falam assim, nossa, seu avô mudou a minha vida. Ah, seu pai é um homem assim que me ajudou demais. E a gente vê que as famílias, as pessoas estão assim de certa forma perdidas. Tem hora que vem de uma família desestruturada. A igreja tem hora que também atrapalha mais do que ajuda em alguns casos. O governo também não está ajudando, a escola não ajuda, então a gente vai pegar uns colaboradores que assim a gente tem que ensinar do básico para ele empreender, para ele ter uma perspectiva. Então, para mim, perenidade de empresa familiar é você mexer com isso, com qual que é a perspectiva, o que você quer da vida. Eu já falo para os meus filhos, por que eu falo para eles comprarem a minha empresa? Porque eles têm que serem apaixonados pelo legado deles, o que eles vão fazer. Querendo ou não... Tem até um comentário aqui da Vera, ela colocou, o legado é a verdadeira expressão do sucesso. Sim. Gratidão, Vera, a Vera lá do Sebrae, está aqui conosco. Sucessão é o sucesso de continuar. Se você não continua através do seu legado, você não teve sucesso. Né? Não é sobre nós, é sobre as pessoas. Então, eu sou apaixonado por esse assunto, eu estimulo meus filhos a serem quem eles quiserem. Saber que não é a faculdade deles, eles não são filhos do Rogério, eles são pessoas que vão mudar o mundo. E a gente precisa instalar essa sementinha de sair da zona de conforto. O que me fez chegar onde eu cheguei foi quando eu instalei. Peraí, eu tenho uma herança da empresa, tenho um apartamento, mas será que eu mereço estar onde eu estou? Uma das coisas mais importantes para você começar a liderar, igual o Marco bem falou, é saber o que você está fazendo. Então, a jornada ela é mais importante do que ser filho do dono, do que você ter um cargo importante. Você tem que carregar pedras com todo mundo, porque isso vai construir uma autoridade, né? Então, a instituição,
ela é menor do que a pessoa. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. A gente tem que estimular nossos filhos a entenderem isso, que eles são muito maiores, ele é muito maior que o Grupo Leão. Mas se ele quiser fazer parte do Grupo Leão, ele tem que dar a cara a tapa, ele tem que ser bom, ele tem que empreender, ele tem que realmente liderar. E liderar é servir, né? Justamente. Olha só, não, esse nosso momento hoje, ele está sendo maravilhoso, né? Rejane, Muita vai gratidão. precisar de mais umas 2 horas aqui hoje, hein? Vamos, não vamos? Olha só, a Vera Ainda deixou mais um comentário aqui, ó. todos vocês. Precisamos influenciar as pessoas a serem agentes de transformação e construtores de valores. Muita gratidão, Vera. Gente, a Priscila também está aqui. Você representa muito bem isso. Então, assim, gente, ficaríamos aqui, né? Um dia todo. É um assunto que, para mim, eu sou, né? Aqui a gente consegue unir minhas duas paixões, família e negócios, né? Então, assim como o Rogério muito bem disse, aí a família ela é uma instituição, assim, de valor pleno, absoluto, né? Na nossa vida, no nosso universo, na nossa comunidade, em tudo. Então, construirmos alicerces fortes, né? Que sustentem aí a perenidade da família, a perenidade do negócio, a perenidade das relações, né? Muito bem colocado também esse cuidado com os colaboradores, o empreender dentro da carreira. Eu já tive um curso que eu ministrava muito no passado, que chamava Empreenda Sua Carreira. Para dentro do universo corporativo mesmo, porque dentro de qualquer jornada a pessoa está empreendendo, né? Sim. Então, assim, suas palavras foram maravilhosas, Rogério. Temos aqui, gente, um start que as pessoas, ao assistirem, quem não estiver aqui, né, e estiver assistindo a gravação depois, muita gente já me pediu, Rejane, deixa gravado, por favor, porque eu não vou conseguir assistir esse horário, mas eu quero muito aprender, né, com essas feras que vão estar aí com você. Então, assim, a gente já teve aqui dicas maravilhosas. E vamos lá. Agora estamos com o nosso tempo Rejane, livre. Fiquem à eu tô vontade. coçando aqui. Vamos lá. Eu acho muito bacana participar de momentos como esse, porque a percepção que nós, como sucessores, temos é diferente das outras pessoas. Né, sobre o negócio, sobre a família, eu falo que é uma posição mais delicada, de muita responsabilidade, e eu fico muito feliz na hora que eu escuto deles que eles têm o mesmo raciocínio, a mesma visão do negócio que eu tenho. Eu falo, poxa, então eu estou no caminho certo. Né? A gente ter os mesmos valores e valorizar essas experiências, ter esse olhar com o próximo, isso para mim é muito gratificante. Saber que toda essa busca que eu tenho constante do conhecimento, eu não parei de estudar até hoje, para mim faz muito sentido na hora que eu participo de momentos como esse. Inclusive, Bruna, eu acho que eu também compartilho dessa sensação. A gente tem que falar mais sobre isso, né? E se ajudar um ao outro. Às vezes... Obrigada! É tão difícil. Aí é mesmo. A gente troca experiências, troca ideias, né? Porque, para mim, não tem receita pronta. Não tem receita de bolo. Cada caso é um caso, né? E o que é mais importante é a gente ter essa inspiração daqueles que vieram antes de nós, né, para dar continuidade nisso tudo. Eu sempre digo que todo mundo tem que ter um propósito. O propósito é aquilo que não vai fazer você desistir no meio do caminho. Porque a gente está falando aqui de sucesso, de empresas, mas eu acho que vocês também não passaram por momentos tão bons em alguns momentos, né? É um desafio muito grande. Tem muita coisa muito boa na empresa familiar, mas também tem muito desafio grande, né? É difícil. Hoje eu estou, assim, de certa forma... Eu acho que falar desses desafios é muito importante, né, Rogério? Isso, abrir a mente de todas as pessoas, né? Porque acho que ajuda o próximo a falar dos desafios e ajuda a compreender que em todo negócio tem os desafios. Não é só com a gente que acontece. Sim.
E implantar... Ó, eu tenho um sonho guardadinho aqui que vocês estão dando corpo para ele, viu? Depois eu falo, vamos lá. É. O sonho guardadinho guardadinho aqui é de ter essa tribo, né? Desses filhos que têm as mesmas dores, né? Que enfrentaram, que estão já caminhando, mas que continuam tendo as suas dores, né? Porque a empresa familiar, ela tem, sim, as suas dores. Mas de nós construirmos aí uma tribo do bem neste sentido, É ressignificar, né, Rejane, de, essas de, dores. de uma ajuda mútua coletiva, porque é muito bom poder falar com alguém que vivencia aquele bastidor ali, né? E se a gente E de for repente falar a gente estruturar essa de- tribo em ela se fortalecer cada vez mais e transbordar a outros que não têm acesso, né? A esse tipo de conhecimento, a essa força, né? Mas capítulos para uma próxima história, depois falamos sobre isso. Eu a fiz gente algumas tá falando anotações de aqui. 90%, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo, 90% das empresas são familiares, né? Sim, sim. Isso mesmo. É Olha a importância estatística mundial mesmo. De falar do assunto, é. Eu fiz algumas pontuações aqui, Rogério, e vou falar assim, a gente já conhece há um tempo, mas eu não sabia dessas habilidades Sabia que você era empreendedor, mas não desse tanto, viu, Rogério? Opa, cara, Já surgiu uma oportunidade aqui, depois nós vamos conversar na sua fala, tá? Mas assim, eu quero muito conectar com você, com vocês todos aí. Eu acho que quando bacana. duas pessoas se conectam, a gente vai resolver algum problema do mundo aí. Com certeza. E aí, o que eu anotei, assim, eu acho que é importante, eu acho que nós temos o privilégio de pertencer a empresas familiares, porque a relação de família, é isso que você falou, Rogério, ela tem que estar em primeiro lugar. E essa relação de família, é quando você tem a liberdade entre família e o respeito com as diferenças, eu acho que isso potencializa demais da conta. Então, eu anotei algumas coisas assim que são importantes. Eu acho que reforçar essas fortalezas das pessoas da família, né? Prezar por essa relação de família, porque às vezes ela chega num ponto que a pessoa ela fica tão focada somente no número que ela esquece dos outros pontos que são importantes. A questão do valor, a questão dos afetos, a questão das relações, a questão dos sentimentos, que as pessoas são movidas a sentimentos, né? Eu acho que isso é importante. E a gente está vivendo um momento aí, eu acho que esses 2 anos de pandemia ficou muito claro para nós que as pessoas perderam um pouco disso, dessa relação. Ela foi muito forte e depois eu não sei por qual motivo, eu acho que com a quantidade de perdas que a gente teve e cada vez mais próximas, que parece que as relações foram ficando frias, né? E eu acho que isso é importante a gente, nesse momento, resgatar essa experiência de reforçar essas relações de família, reforçar o valor das pessoas e as diferenças, né? E fazer essa questão da troca, tá? Eu acho que essa troca entre nós como empresário, essa troca como família, essa troca como ser humano e como pessoa, né? E eu acho que esse momento é muito oportuno, final de ano, a gente parar para refletir sobre isso. O que a gente vai fazer em 2022? O que a gente vai poder contribuir com a família e com as pessoas e com os colaboradores para o próximo ano? Eu acho que fica aí essa resposta para cada um de nós respondermos, né? E a gente precisa de fazer o que você falou muito sabiamente, a gente precisa de ter um propósito. Porque o propósito, ele é o nosso direcionador, ele é o nosso guia. E a gente precisa deixar um legado. Porque a nossa vida ela passa muito rápido. Então, assim, quantas pessoas próximas de nós tivemos aqui um caso agora recente, aí todos nós ficamos comovidos, que é a questão da Marília Mendonça. Uma pessoa tão jovem, que estava assim, no ápice da vida dela, da carreira, da alegria, da condição física dela, foi ceifado. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento de total reflexão com relação à família e com relação a fazer mais essa questão das trocas e o que nós, como empresários familiares de sucesso, podemos deixar de legado e contribuir com as outras empresas, que 90% são empresas familiares no Brasil. Eu ouvi uma frase esses dias, Marcos, que herança é aquilo que o pai deixa
E legado é aquilo que ele deixa nas pessoas, né? Que é muito mais importante. Ele fica perene por muito tempo. Essa questão do propósito é tão engraçado que eu já ensino para os meus filhos. Eu tenho um de 10 e um de 15, Miguel e Maurício. E eu já falo, qual que é o propósito da vida de vocês, pessoal? Aí ele fala, ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Que lindo. Fala assim, não é só formar, não é só pensar só em você. E eu também concordo que a gente foi privilegiado por estar numa empresa familiar, porque esse legado dos valores, além do patrimônio, é o que fica de mais valioso da herança. Por exemplo, a gente começa a entender que não é sobre nós, não é sobre só o Rogério ou sobre o William do meu pai. Eu vejo que meu pai foi construindo algo que recebeu do meu avô e vai chegar um momento que ele tem que fazer o turnover, ele tem que passar o bastão. Aí ele sai um pouco de cena e isso é dolorido para ele. Igual é dolorido para um jovem que está cheio de energia, ele quer fazer acontecer, né? Ele quer colocar em prática. Eu até falei para meu pai uma vez, assim, que eu falo, assim, que eu dei muito trabalho. Eu falava assim, pai, o senhor me pagou tanto estudo para mim, agora deixa eu fazer. Ele falou, agora não é o momento seu. Aí chegou no dia que era o meu momento. Mas a jornada, ela é mais importante que o alvo. Eu fui amadurecendo e fui descobrindo assim, quando eu comecei a ter a autoridade, o poder, eu falei, peraí, agora eu tenho que buscar lá atrás ele, a origem. Hoje meu pai está no conselho diretor e assim, ele faz toda a diferença. E saber que cada um às vezes vai ser protagonista, outro vai ter atrás, é a jornada, é o natural. Eu já estou me preparando. Eu já estou me preparando para dar luz para as próximas pessoas. Não só os meus filhos, mas aqueles que trabalham comigo, que às vezes dedicam uma vida, estudam. Eu quero começar a falar assim, não, peraí, eu não vou tomar decisão. E a gente que é líder, você fica doidinho, né? Você quer tomar decisão até da cor que é do manual de cultura. E eu falo, não, você que vai tomar a decisão. Você pode errar, tá na sua vez. Entendeu? Então, esse propósito é o mais importante da gente implantar na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos sucessores, sucedidos, né? E é bacana também a gente colocar assim, ó, para trazer um pouco mais de leveza de quem tem que passar o bastão, né? A pessoa que construiu a empresa, que fundou, e que essa empresa chega num nível de sucessão, ele tem muito amor por essa empresa, né? Na verdade, ele deixou muitas vezes os filhos, as filhas, a esposa ou o esposo em casa para se doar para aquilo ali por uma vida inteira. Então, quando a gente constrói aí o processo de sucessão, sustentado até por uma governança, a gente gosta de desmistificar também que a governança não é só para grandes empresas, né? A gente consegue implantar aí uma governança com processos estruturados, isso vai trazer muito mais clareza para os filhos das etapas, de tudo, todos os processos da empresa, do que ele precisa conhecer, e trazer também a clareza para o fundador, que ele passar a ser um conselheiro, ele ainda vai ter mais tempo útil de vida para pensar em outros negócios, porque geralmente é uma pessoa de uma veia acentuada, né? Então, assim, que essa pessoa tenha clareza de que ela vai ter mais tempo ainda para olhar de forma refinada para tudo aquilo que ela construiu, né? E que os jovens também tenham, né, a paciência, porque às vezes muitos jovens me reclamam, né, nesse processo aí de acompanhamento da família, Rejane, mas meu pai investe, a gente tem que estudar, aprender tudo, mas na hora de implantar a gente não tem espaço. Barra tudo, é muito centralizador, ou minha mãe é muito centralizadora. Então, assim, essa fala do Rogério foi muito importante, por isso que eu friso isso, que tudo a seu momento, né? Os filhos também têm um momento de construir
de reforçar essa autoridade profissional, né? De mostrar a maturidade para no momento certo assumir e no momento que aquele fundador se sentir também tranquilo, né? Em estar deixando ali o seu filho caçula, né? Que geralmente a empresa é um dos filhos aí dos fundadores. Rejane, é isso mesmo. Eu queria pegar um gancho com propósito e compartilhar a minha experiência. Quando eu era pequena, as pessoas me perguntavam: o que seu pai faz? E eu falava: vende comida para boi. E hoje, o que eu ensino para os meus filhos, a hora que eu deixo na escola, principalmente o pequenininho, né? Que chora a hora que eu viajo, pede para não ir, para ficar. Aí eu falo para ele: mamãe tá indo ali produzir alimento para o mundo. Então, assim, você mostra para eles a importância do que você faz para contribuir para o mundo. Aí eu pergunto para ele, assim como eu já falo: o que você quer fazer pelo mundo? Eu falo para ele. Olha que É um olhar muito maravilha. bacana, porque aí ele já se conecta com o negócio, porque ele vê, ele valoriza o que os pais fazem e vê o quanto é importante aquela empresa familiar, e a gente desperta neles o interesse do que eles querem fazer para contribuir com o mundo, uma vida com propósitos, né? Realmente. Sim. Maravilha. Gratidão por compartilhar, Bruna. A gente tem que ser generoso, né? Assim, eu me lembro algumas vezes que meu pai chegava muito bravo. A empresa está com problema, tal, e eu sou o terceiro, nós somos 4 irmãos. Vou contar um pouco assim. Meu irmão mais velho, tem uma irmã do meio e eu sou o irmão mais novo dos primeiros, dos normais. Eu falo dos normais. Aí tem a minha irmã parte pai e tem os tipo irmão, que é filho da mulher do meu pai. E eu era o cara que eu não queria trabalhar na empresa da família. Eu falava: meu Deus, eu não vou trabalhar aqui nunca na vida. E hoje sou eu que estou. E um pouco disso é que meu pai estimulava muito, assim, a gente ir para concurso público. Eu falava: pai, mas não vou nunca na vida. Eu quero empreender. Aí eu dei as minhas cabeçadas, mas eu também tinha a visão que a empresa era um lugar muito pesado. Nós temos, assim, a tendência de sempre reclamar. Por isso que é tão importante a gente criar esses grupos para não entrar naquela roda assim: mas o Brasil tá difícil, não sei o quê. A gente tem que vender uma ideia que a gente está lutando por um propósito. A única coisa que faz a gente não desistir é a gente ter um alvo e ver a recompensa no final. Aí eu já crio isso para os meus filhos também. Esses dias a gente fez a nossa convenção antecipada e eu aluguei um hotel super bonito, com telão, e o meu filho mais novo falou assim: papai, quanto que é para alugar esse hotel com esse telão? Porque eu quero ser igual ao senhor. Então a gente tem que inspirar eles, né? A gente tem que ser generoso, assim, de falar: meu filho, a missão do Grupo Leão é facilitar e gerar prosperidade para o homem que trabalha com agronegócio e construção civil. Isso é muito mais do que eu falar: eu vendo trator, ou eu trabalho de segunda a sexta, das 6 às 18, né? Então a gente precisa ser generoso de mostrar que a vida é tão bela, né? A gente tem esses desafios e os desafios que fazem a vida ser legal. É isso Nós mesmo. temos um comentário aqui que eu achei super bacana, ó, da Cenepol Terra Vermelha. Meu avô Bartolomeu sempre me dizia: sobrenome você tomou emprestado, nome você trabalha e faça o seu. Abraços a todos, estou adorando a conversa de vocês. Gratidão pela presença também. Essa questão do propósito aí é um negócio tão que a gente, eu acho que assim, compartilha da mesma visão, e é o nosso norteador mesmo, Rogério, que nós contratamos uma empresa o ano passado para a gente definir a questão do propósito nosso, né? Nosso Planalto. E aí dividimos em grupos, gestores, e aí cada grupo colocava uma ou duas frases, até 2 frases, e aí no final a gente fazia uma votação entre os outros colaboradores. E aí no meu grupo eu falei assim: eu tinha uma frase que era uma frase minha, que engraçado, eu carrego ela desde da minha infância, sabe? Porque depois que eu comecei a ser comunicativo, vocês vão acreditar quando eu falei, eu sempre converso com as pessoas a fim de levar alguma informação. E por ser apaixonado pelo agro, eu converso, por exemplo, com um cliente ou com um produtor, para levar alguma informação que contribua para o negócio dele, tá?
para a família dele, para ele levar um sustento melhor e ter mais condição de envolver na parte de ensino do filho dele, ter uma condição de vida melhor para a família dele. Aí eu coloquei minha frase, mas eu falei assim, eu não gostaria que fosse a minha frase, eu gostaria que fosse a frase de um dos gestores aqui que ganhasse a votação. E por incrível que pareça, a minha frase foi a frase que foi escolhida pela votação de todos os colaboradores, da grande maioria, né? Porque foi votação. Só que eles não sabiam que essa frase, a operação não sabia que essa frase eu que tinha colocado a frase. Você vê o tanto que ela é forte, né? É por osmose, é por osmose. Quando você faz isso de fora, essência, né? De dentro para Quando fora, você acredita, né? as pessoas já, por osmose, elas já fazem isso, elas já entram naquele clima, elas já sabem que o propósito, ele não é só a frase que está escrita ali, ele é da atitude, da reação diária, né? Show de bola, Marcos. E eu sigo assim a Planalto, eu vejo que ela tem uma essência, ela transfere algo assim que a instituição, ela tem um relacionamento com os clientes, com a sociedade, né? Eu admiro muito sua empresa. Eu queria que, rapidão, não posso perder a oportunidade, que meu pai não tem Instagram, mas através do Instagram do nosso colaborador Levi aí, ele falou, oi, lindão, te amo, paizão, te amo demais, você é meu herói. Obrigado. Que bacana, show de parabéns, bola. viu? Olha só, graças. E benção, né? Porque hoje eu não fui lá na loja e todo dia eu vou, peço benção para ele. Benção, pai. Que maravilha. Admiração, que maravilha. né? Rejane, eu fico aqui olhando e imaginando onde eu vou estar daqui 10 anos. Eu vou estar vendo a minha terceira geração. Vai, com certeza. É intrigante. Vai, sabe por quê? É o que eu vejo aqui. Eu fui ver seu Instagram, Bruna. Você está criando um movimento, você está sendo inspiradora. Com certeza, se a gente que é de fora percebe isso que você faz, seus filhos vão perceber. É sobre isso, não é sobre os números, igual o Marcos falou. Não adianta nada a gente bater meta, construir mais patrimônio. A gente tem que ser inspirador, a gente tem que deixar legado. Lembra que legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então, com certeza, e eu sou o primeiro, a gente pode criar um grupo aqui que eu sou apaixonado em duas instituições. A mais importante é a família. Eu quero sempre lutar pela família. E a segunda são as empresas, né? Que criam uma nação forte. A gente vê que, não tanto hoje, mas os Estados Unidos já foi uma nação muito forte. Ainda é, né? E eu fui estudar um pouco sobre a origem dos Estados Unidos. Foi um estatuto que eles assinaram entre, eu acho que 66 famílias, e eles colocaram lá credos, aquilo que eles acreditam, valores, e colocou Deus acima de tudo, né? Então, não tem erro essa fórmula. Se você fortalece sua família, estimula seus filhos a serem empreendedores. Eu falo assim, meu filho, se você não for comprar minha empresa, até tal idade eu estou investindo em você, você ser o treinador, mas você tem que ter uma empresa muito maior que a minha. Você pode correr aí, você para de ficar jogando. Acelera. Eu falo para ele que o tempo dele tem que ser dividido entre entretenimento, edificação, que é aprender, e trabalhar. Aí ele vai construir coisas grandes. Tem hora que eles querem... Tipo assim, eu falei para eles que se eles fizerem um curso técnico com os mecânicos e aprenderem a arrumar algum motor lá, igual começou o Marcos aí com 13 anos, eu vou dar o videogame de última geração. Então tem que ter recompensa, tem que ter propósito, né? Aí a gente vai treinando. E olha só, essa questão do legado é tão importante e tão gratificante, né? Eu postei ali nas minhas redes, né, a chamada para a nossa live de hoje, e aí uma amiga foi e me mandou uma mensagem. Ela falou, ela é de Piracanjuba e o pai dela era amigo do seu avô, Marco. E aí ela falou, nossa, Rejane, quando eu vi aqui a foto do Marco, mas me veio uma saudade, porque eu lembro quanto meu avô era amigo meu pai era amigo do avô do Marco e tal. Então, assim, são legados, é alguma experiência que ela se lembra da amizade dos dois, né? Algum feito
que eles realizaram, que marcou eles juntos a vida dela. Então, assim, e eu tenho certeza de que esse legado por vocês três já está sendo construído, né? Os três aqui têm uma jornada inspiradora e muito mais do que vocês possam imaginar, porque às vezes o feedback que chega, ele é mínimo em relação a tudo que as pessoas percebem sobre nós, né? Então, muitas pessoas podem admirá-los e nem ter acesso a vocês, né, a dar esse feedback de forma direta. Mas tenho certeza de que vocês inspiram muito, né? Que tem deixado marcas positivas aí na vida de muitos colaboradores, de amigos, de familiares, né? De pessoas que o seguem mesmo em rede social, através de projetos sociais também. Então, a gente já está caminhando aqui, temos 5 minutos. Vamos finalizar aqui com muito amor, mas esse é o start, né? Dessa união e tem palco ainda para muita realização em conjunto, né? Temos ótimos desafios aí pela frente, no desejo de transbordar, né? No desejo de transbordar amor, no desejo de transbordar direção, de transbordar harmonia, e ser aí, né, o alicerce para tantas empresas familiares, até de porte pequenininho, mas que juntos podem ser muito fortes. Então, fiquem à vontade para fazer as considerações finais aí. E assim que puder, voltaremos para um bate-papo maravilhoso como esse. Ok. Rejane, então, assim, eu quero encerrar minha fala agradecendo mais uma vez ao convite seu, colocar à disposição a hora que vocês precisarem. Nós precisamos fazer isso mais. Presencial, né? Bruna, Rogério, encontrar mais, dividir essas experiências. E eu volto a dizer, vamos pegar esse final de ano, esse momento de tanto aprendizado, né, que a gente teve, de perdas e de sofrimentos, e vamos resgatar isso nas pessoas, nas famílias, a questão dos valores, a questão do propósito, a questão do legado. Eu acho que esse fica um momento e um pensamento para nós como meta para 2022. Eu acho que se a gente conseguir transferir isso e a gente cultuar isso mais forte no próximo ano, eu acho que a gente já vai inspirar muitas pessoas. Pegando Obrigado a vocês aí, aproveitando fala, também, desejando um Feliz Natal a todos, antes de não encontrar antes. Um próspero ano novo, muita paz, muita saúde a todos vocês aí e a todas as famílias. Vou pegar um gancho na sua fala para fazer meu fechamento. Eu falo que a pandemia trouxe essa visão realmente de cuidar das pessoas. Então, as empresas que quiserem prosperar, ter perenidade aí no mercado de hoje em diante, se não cuidar dos seus colaboradores com outro olhar bem mais profundo e olhar ele como um todo, né? Corpo, conhecimento, saúde, mente, essa empresa não prospera mais. Rejane fica esperando o nosso próximo encontro e tomara que seja presencial. Foi um prazer conhecer vocês, viu? Gratidão, saudade dos nossos encontros presenciais, né, Bruna? É isso aí. Já voltaremos. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado, Bruno. Espero te conhecer. Manda um abraço pro seu pai. Eu já conversei com ele algumas vezes. Ricardo, né? Isso, E Ricardo. recordo também da Ofélia. A Ofélia ainda está na empresa? Não, a Ofélia não. A gente comprava muito da Ofélia. Marcos, minha admiração aí por você. Continue, você me inspira. Parabéns. Rejane, estamos juntos sempre, viu? Quero sempre estar perto de você. Sua energia é demais. Você não para, sempre está criando conteúdo. Eu me coloco à disposição. A todos que participaram aí, muito obrigado. Queria mandar um beijão para o meu irmão também, que está lá no Camboja. Quero dar honra para ele também. Ele é meu irmão mais velho, era o que estava à frente da empresa. E tem um versículo na Bíblia que fala assim: Apolo plantou, Paulo regou, e quem deu o crescimento foi Jesus. Que ele seja o mais honrado, mas eu tenho que honrar meu irmão, que eu só sou quem eu sou e a empresa só está chegando onde está chegando por causa dele. Então, Feliz Natal para todos. Me sigam aí no Instagram, que eu posso tirar assim qualquer coisa que eu puder ajudar sobre empresa familiar ou em qualquer coisa, eu estou à disposição. Ótimo, muita gratidão aos três, muita gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco. Um beijo no coração, muito sucesso, muita saúde, muita prosperidade, muita harmonia e, acima de tudo, muito amor no coração, né?
Que tenhamos um 2022 incrível e abençoado em todos os sentidos. Um Amém. Amém. beijo no coração de vocês. Tchau, Tchauzinho. tchau. Valeu.